Vamos lá, galera, então. Vamos finalizar, então, essa parte de um para muitos. Então, na aula passada, eu passei duas coisas. A primeira foi chave primária composta. O que eu faço quando eu tenho uma chave primária composta? Se são dois valores simples, dois números que você digita, então eu utilizo aqui, ó, eu coloco @id em cada um deles, tá? Então eu seleciono todas as que eu quiser. Ah, se tiver 3, 4 é a mesma coisa. Coloco tudo aqui, tá? Coloco o @id. E aqui em cima eu coloco um @idclass, tá? O idclass serve para indicar como que é formada a minha chave primária, tá? Então, eu vou ter que criar uma classe nova. Aí eu usei sala ID. O que é sala ID? Significa que dentro da minha classe chamada sala ID é que vai ter a definição da minha chave primária. Então, eu venho aqui na minha sala ID, ó, então eu vou ter que criar uma outra classe, tá? Que não tem anotação nenhuma, tá? A única coisa que ela que tem que implementar o serializable e fazer o quê? E colocar as duas chaves aqui dentro. Tem que ter o mesmo nome, tá, pessoal? Tem que ser exatamente o mesmo nome que eu tenho aqui, ó. Tem que ser exatamente esses mesmos nomes. Então, ó, é int num sala e int bloco, tá? Então, eu venho aqui, ó, eu tenho lá, ó, int bloco, int num sala, int bloco, tá? Então, eu implemento o serializable nela, coloco o construtor vazio, o construtor completo, getter e setter, hashcode e equals. Acabou. Isso é chave primária composta. Coloco o idclass um nome qualquer, .class, e coloco @id em vários itens que eu tenho aqui dentro, aqueles que formam a minha chave primária. E aí eu crio esse cara, sala id, ou seja, crio uma classe, e dentro dessa classe eu coloco só os atributos da minha sala, ou seja, da minha classe, que fazem parte da chave primária. E aí eu crio o construtor vazio, construtor completo, getter e setters, hashcode e equals. Existe uma chave primária composta um pouco mais complicada, que no caso é o item manutenção. Ó. O item manutenção, a chave primária dele também é composta. Ela é formada pelo número pela manutenção e pelo número de sequência. Ou seja, então um serviço ele tem da manutenção 1, serviço 1, manutenção 1, serviço 2, manutenção 1, serviço 3, tá? Então, eu coloco lá o mesmo esquema, ó. Coloco o ID em quem forma a minha chave primária, depois eu crio a minha classe que vai servir para identificar a chave primária. Então, eu venho lá, crio a classe. Nessa classe, aqui muda um pouco, por quê? Porque aqui dentro eu não posso ter classes minhas aqui dentro. Eu tenho esses tipos básicos, tá? Então eu venho aqui, ó, e copio da mesma forma. Venho na manutenção aqui, ó, e pego. Eu sei que eu tenho esse cara e esse cara que forma a minha chave primária. Então estão eles aqui, ó. Belezinha, tá um aqui manutenção e número de sequência. O número de sequência já é inteiro, beleza, tá? A manutenção não. Então a manutenção o que eu faço? Eu venho lá no item manutenção, tá? Entro dentro da própria manutenção e vejo como que é a chave primária dela. O ID dela é um inteiro. Então eu copio esse inteiro aqui, ó, e substituo no meu item manutenção. Então a manutenção que era tipo manutenção passa a ser quem? A chave primária da classe manutenção. Beleza? E aí já fez a minha chave primária composta formada por um valor que de uma classe, ou seja, por um objeto e por um tipo comum. Tá? E aí eu transformo esse objeto em um tipo comum utilizando quem? A chave primária da classe desse tipo de objeto. E aí teve um terceiro tipo que eu mostrei aqui para vocês, que é o ID peça, onde eu tenho a chave primária é formada pela peça e a manutenção. Ou seja, a peça 1 está na manutenção 1, a peça 1 está na manutenção 2, a peça 2 está na manutenção 3 e assim por diante. Então, esse daqui é um relacionamento N para N. Tá? Relacionamento muitos para muitos. Então, aqui, ó, eu faço a mesma coisa. Ó.
Identifico quem forma a chave primária, ou seja, a manutenção e a peça, tá? Que formam a chave primária. Só que a manutenção é tipo manutenção e a peça é tipo peça, tá? Crio lá meu ID class, eu crio meu ID class, copio esses caras para lá, então eu copio o private aqui e o private aqui e jogo aqui dentro, ó. Tá lá, eu copiei, ó. Só que eles são, o manutenção é do tipo, é da classe manutenção e a peça é da classe peça. Aí o que que eu faço? Então, eu venho aqui, vejo a chave primária de peça e vejo que ela é um inteiro, então eu copio ela para lá, tá? E troco, no lugar de deixar a minha classe peça, eu coloco o meu inteiro, que é a chave primária, tá? E faço o mesmo com a manutenção. E aí eu tenho exatamente o mesmo formato. Então, vocês podem ver que todas as classes de identificação, ó, são mais ou menos tudo igual, ó. Não tem muita coisa diferente, ó. Ela tem exatamente a mesma coisa.